Pessoal, boa tarde, iniciando mais um MTA Cash. Lembrando sempre de seguir o MTA nas redes sociais, tá? Hoje o tema é um tema interessante que vai tirar você da sua zona de conforto. Vamos falar um pouco sobre a inclusão racial no judiciário, em especial nos escritórios também. Para isso, convidamos duas pessoas muito especiais, a Regiane e a Gislene, e façam breves apresentações de vocês. Oi pessoal, boa tarde ou bom dia. Eu sou a Regiane, sou advogada, também sou professora doutora no curso preparatório para a OAB segunda fase. E hoje eu vim aqui a convite do Matheus para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão delicado, né? Bom, eu sou a Girlene, eu sou uma das recrutadoras da consultoria Indique uma Preta. Eu faço parte do processo de seleção, onde inclui pessoas negras no mercado de trabalho para grandes posições, desde posições de estágio a posições de gerência e assim por diante. Maravilha. Pessoal, a ideia desse podcast é trazer para vocês uma reflexão de algo que parece natural, mas não é. O racismo. Vocês já repararam que em alguns cargos, em alguns níveis da sociedade, você não vê pessoas negras, homens negros, mulheres negros? E por que isso acontece? Sendo que a metade da população, segundo o IBGE, inclusive, 54%, né, da população brasileira é formada por homens e mulheres negras. Por que a gente não chega a esses cargos? Então aqui hoje eu não vou, né, apontar o dedo para você e falar assim, você é racista. Não, mas eu vou te levar à reflexão, pretendo, para que você se autoavalie e veja às vezes ali coisas que você faz intrinsecamente que são atos racistas. Nesse contexto, minhas queridas senhoras, queria conversar com vocês sobre a questão das dificuldades que o homem e a mulher negra têm em acessar as faculdades, né, o ensino superior. Tá? Em especial, até, né, queria falar sobre a questão das cotas, né, do pessoal do Enem e também das privadas, porque eu sinto que isso é difícil nesses três ramos para as pessoas negras chegarem a esse nível, né? Na minha experiência, né, eu tenho 5 anos de experiência na advocacia. Eu passei por alguns escritórios, associações também, e como é notório, né, muitas pessoas já perceberam, algumas não se dão conta disso, a gente não encontra advogados negros nos grandes escritórios, nas grandes associações. A gente encontra, geralmente, advogados negros trabalhando por conta própria ou em escritórios menores. E o que acontece muito, que eu já percebi, é que nesses grandes escritórios eles fazem uma seleção que acaba excluindo essas pessoas negras. Por exemplo, a faculdade que você estava falando, quando a gente vai procurar vagas de advogado em grandes escritórios, muitos colocam lá como pré-requisito faculdades de ponta, que são aquelas faculdades que a pessoa negra, infelizmente, ela ainda não tem conseguido acessar. Já melhorou bastante, né? A gente tem alguns dados que esse número de pessoas negras em universidades públicas ou universidades mais de elite já são maiores, mas ainda é um número muito pequeno. Então, você já começa a excluir o negro aí, quando você faz uma vaga que tem que ser de universidade de ponta, e o negro ele ainda não está alcançando essas universidades. Eu acredito que esse seja um dos problemas do acesso do negro em grandes escritórios. Exatamente. Além desses critérios sobre faculdade, ainda há outras especializações que são exigidas que também dificultam o acesso a eles a essas vagas. O homem negro, a mulher negra, tem que entender, né, as questões de classe antes mesmo, as questões de classe, as questões raciais, antes mesmo de colocar essas vagas para um mesmo parâmetro para pessoas brancas. E quando se entende a capacitação que é formada pelo homem negro, pelas mulheres negras, entende que há uma diferença, uma distância muito grande. Como ela mesma diz, nós estamos ainda alcançando, estamos cada vez mais próximos, mas a distância é discrepante. E aproveitando esse gancho, né, esse é um ponto interessante, tá? A gente tem que lembrar que no Brasil, infelizmente, a cor da sua pele vai meio que dizer até onde que você vai chegar. Então, às vezes, você, por nascer negro no Brasil, você já chega ali com um certo limite. E para você ultrapassar esse limite, precisa ter ali por trás um entendimento de todo mundo. Então, você que está assistindo a gente,
advogado, você que às vezes faz também seleção, você tem que começar a se colocar no lugar dessa pessoa, tá? Por quê? Como que eu vou exigir dela uma faculdade de elite, de ponta, sendo que ela não tem acesso, né? Um fato interessante que eu estava até comentando com alguns amigos, que, poxa, no Brasil tem a opção que a gente meio que nasce com algumas profissões já ali prontas, né? Então, exemplo, a mulher negra vai ser babá, vai ser manicure, vai ser empregada doméstica. Não que sejam profissões ruins, mas vocês às vezes querem fazer outras coisas, né? E a vida às vezes vem e fala assim, não, você precisa trabalhar, precisa sustentar, às vezes você mora muito longe. Eu vou até dar puxar um gancho em relação a minha experiência aqui com o Toches, né? Quando eu estava no meio da faculdade, comecei no segundo semestre, comecei a procurar estágio e não estava achando em lugar nenhum. E eu fui para os sites, né? Comecei a fazer isso aí nos sites, enviar currículo, e eu percebi que demorava mais ou menos 3 meses para analisar os currículos. Eu falei, eu não tenho esse tempo, né? Eu preciso arrumar um estágio, vai estar acabando. E eu percebi muito cedo que você precisa se atualizar, aprender a prática da advocacia na faculdade. Porque depois que você se forma, você não vai ter tempo de estagiar, né? Isso é uma coisa muito interessante para você dizer. E aí, comecei a imprimir currículos e comecei a fazer entrega em escritórios físicos. E aí, um dia eu dei uma sorte, cheguei aqui no MTA e tenho um currículo físico e falei, olha, gente, eu preciso de um emprego, eu quero aprender, não importa a área que vai ser. E aí, isso aí, chamou o pessoal daqui, me chamaram para fazer uma entrevista, falaram, cara, você quer aprender? Não vou ter para você agora numa área inicialmente no jurídico, mas vai ser no administrativo. E fui subindo, e hoje estou aí, virei advogado. E esse sim que você fala para alguém ajuda, porque, exemplo, no meu caso, eu quis fazer direito. E aí eu falei assim, não vou deixar uma nota do Enem me dizer o que eu vou fazer. A minha mãe queria que eu fosse operador de empilhadeira. Nada contra, mas não era o que eu queria fazer. Minha mãe falou, faz um Senai. Mas eu falei, não, mãe, eu quero fazer direito. Então o que eu fiz? Eu percebi que, infelizmente, eu não tinha uma bagagem para conseguir uma nota para passar na faculdade. E aí eu falei, vou pagar. Foi muito caro, mas corri atrás, tive alguém que me deu um sim, que me deu um emprego para eu poder pagar a faculdade, e esse é o ponto que a gente quer trazer para vocês, tá? Precisa ter uma mudança de comportamento, precisa realmente se colocar no lugar, porque no Brasil eu sinto que os brasileiros gostam muito de dizer assim, eu não sou racista, e ele vai dormir feliz com isso, né? Até puxando um gancho aí do que você falou, eu li uma matéria um dia desses de uma desembargadora negra aposentada aqui no Brasil, uma das poucas que já teve, e ela fala que não é suficiente, as cotas não são suficientes, porque o jovem negro, a população negra, 78% da população pobre é negra. Então não adianta você dar a cota na faculdade para a pessoa, ela alcançar, mas ela não conseguir se manter, porque ela tem que ter o transporte, ela tem que ter a roupa, tem que ter a alimentação. Livros, né? Material didático. Exatamente. Então a gente tem que fazer, né? Na verdade seria o governo que teria que fazer, sim, inclusive, né? Uma forma de uma manutenção dessas pessoas. E até as empresas privadas mesmo, né? Tentar dar bolsa. Sim. Seria programas, programas, né, de inclusão. Exatamente, que elas se mantenham na universidade para que elas possam terminar, né? Porque não adianta nada ela ter a bolsa ali na universidade, mas não conseguir fazer o curso por não ter como chegar até lá, por exemplo. Gi, inclusive eu vou puxar um gancho para você, tá? Que é Red Hunt. Eu ouvi isso recentemente, tá? Que pessoas, um grupo diverso de pessoas tem ideias diferentes, né? E pessoas iguais têm ideias iguais. Então isso para uma empresa, né, você ter essa diversidade é muito bom, inclusive é lucrativo. Mas Gi, você como recrutadora, a gente até conversou previamente em relação a alguns critérios que você vê que as pessoas poderiam rever. Você quer falar um pouco sobre isso? Quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que as empresas têm que pensar, igual eu falei anteriormente, sobre o negro, a visão que é o que é ser negro nessa sociedade, o que é ser negro no Brasil, e entender o quanto a empresa está disposta a dar essas vagas, dar essa colocação para o negro dentro da empresa. No mesmo fato de que a faculdade também não dá apenas para dar uma cota, uma bolsa, enfim, e deixar o negro lá por conta, nas empresas também. As empresas elas precisam entender essa capacitação da pessoa negra, capacitar as pessoas negras que já estão ocupando vagas lá para pensar futuramente em cargos de liderança. Quando se faz um processo de seleção, de recrutamento, de seleção, nós temos que visualizar currículos, sim, claro, de pessoas competentes para a área, mas entender até que ponto aquela pessoa pôde estudar, até que ponto aquilo foi acessível para ela. Entender que no Brasil, por exemplo,
5% da população ela possui inglês. Então, quando a gente vai dividir esse 5% ainda para pessoas negras, deve ser uma quantidade muito menor ainda. Então, por que colocar isso como um critério de uma relevância muito importante, né? Pensar que também há outras ferramentas que são para utilizadas no computadores que às vezes também não são cursos acessíveis. E por que não pensar em capacitar? Quando se fala em recolocar pessoas negras em grandes empresas, tem que ser pensado também não somente do ditado fazer bonito, né, ser apresentável, mas sim colocar essas pessoas em capacidade iguais às outras pessoas brancas. Sim, e essa postura, gente, tem que começar agora. A gente não tem mais tempo. E o mundo, inclusive, está mudando. Todo mundo vendo aí em questões climáticas, financeiras e etc. E uma coisa que eu percebi, que eu vou até trazer pra gente aqui. Em um passado, eu via o público negro, o público da quebrada, usando algumas marcas. E essas marcas meio que assim, isso não é o meu público. Só que é o pessoal da quebrada que paga caro nessas roupas, que compra em quantidade. E agora o que aconteceu? Você vê a marca e fala assim, ei, MC, vem aqui, vamos fazer comigo aqui um contrato, porque a marca percebeu que o público dela agora é esse. Então, assim, eu vejo que as empresas têm que perceber o quê? Que no futuro, a população negra, e não só o negro, mas como toda a diversidade, vai começar a ver o quê? Então a empresa tem um posicionamento ambiental, um posicionamento de inclusão, certo? Não tem, então não vou consumir nessa empresa. E isso aí, gente, 50% da população brasileira é negro. Se esse pessoal parar de consumir, as coisas vão mudar muito rápido. Então, assim, tem que parar de dar desculpa e começar hoje a olhar no seu dia a dia, na sua empresa, na sua casa, porque, exemplo, vou até citar uma coisa que eu vi e falei, cara, que absurdo. A pessoa tem em casa uma empregada, às vezes é uma mulher negra, a empregada não pode usar o banheiro dela, não pode comer na residência, comer a comida que ela mesma prepara. Isso, às vezes você fala, isso não é racismo. Sim, é um racismo. E no Brasil, o nosso sistema meio que torna o racismo natural. Ele não é. Então a gente tem que vir sim, tipo aqui hoje, falar. Por quê? Aquela pessoa que já faz a exclusão do negro, essa pessoa não vou lembrar com ela. Mas você que está ali, que se coloca como não racista, então você tem que se posicionar sim e falar, olha, vou rever as minhas atitudes, vou rever as minhas práticas. Por quê? Às vezes eu até falo pro pessoal, vou procurar um emprego em São Paulo capital, mas eu moro em Mogi. É muito longe. Cara, se você dizer um sim para essa pessoa, ela vai se esforçar o máximo possível para manter esse emprego e vai vir todos os dias, né? Então, assim, tem que abrir as portas. Pessoal, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, mais um ponto que eu queria discutir com vocês é em relação em especial ao judiciário e às empresas. Vocês, como mulheres negras, né, que inclusive são aqui já, né, quase ali um número, porque mulheres negras que estão empregadas, que têm um ensino superior, né, que têm ali uma formação, o que vocês acham que as empresas podem fazer para melhorar o acesso de vocês, como mulheres, a cargos de chefia, né, os executivos, os CEOs, CFOs e etc. Minha experiência como mulher negra, o que eu percebo bastante, né? Eu, no começo da carreira, nos dois primeiros anos, eu tive muita dificuldade de encontrar emprego. Eu estava saí da faculdade, já estava com a OAB, mas não arranjava. E era um momento que o país estava em crise, só que eu percebia, minhas amigas brancas da faculdade, elas não eram chamadas para entrevista. Eu era chamada para entrevistas e não passava. Eu cheguei a fazer em um ano 17 entrevistas. Caramba, 17. E eu marcava um por um os nomes dos escritórios todos. E aí eu comecei a perceber uma coisa, a gente chega, a pessoa meio que se assusta, porque não está preparada ali para encontrar uma pessoa negra para aquela vaga. Às vezes olha a qualificação, vê o currículo é bom, mas quando a pessoa chega, ela já se assusta. Tem muito a questão do cabelo, tem a questão de traços físicos. Então, se você é coordenador, se você é gestor de alguma empresa, de algum escritório de advocacia, e você pensa em incluir pessoas diversas na sua equipe, você tem que pensar também que essas pessoas, elas vão vir com diferenças que você não está acostumado. São pessoas que têm o cabelo crespo, são pessoas que se vestem diferentes, que moram em lugares diferentes. Então, você tem que abrir a cabeça para isso, né? Você aceitar a pessoa ali num todo. Não querer uma pessoa negra que chegue na sua empresa, mas que tenha o cabelo alisado, por exemplo. Porque aí você não está querendo diversidade nenhuma.
curva. Você quer uma pessoa negra que se vista, que se passe, Os padrões da tem que sociedade. chegar o mais perto de uma pessoa branca possível. Então, quando você pensa em diversidade e inclusão, é você aceitar a pessoa ali como ela é e abraçar, tentar tornar o ambiente um lugar ali seguro para ela e que ela se sinta à vontade em participar ali, estar naquele lugar. Eu acho que, primeiramente, tem que se fazer entender que há pessoas negras boas. Isso eu acho que é o primeiro passo. Entender, sim, fazer uma pesquisa na sua empresa e verificar o quão isso é distante dessa igualdade, dessa inclusão, e entender com dados, com pesquisa, e a partir do momento que abrir oportunidade, pensar o que você realmente quer quer essa pessoa negra dentro da sua empresa. Não apenas, igual eu falei, para colocar para outros olharem e achar que está dentro dessa onda de igualdade, mas não, é capacitar e às vezes olhar para outros funcionários que já são negros, que você já pode aproveitar, que você já pode melhorar aquela posição deles, que talvez você não olhou para ele olhou para ele de uma forma justa. E a partir daí, antes mesmo de abrir uma seleção externa, olhar a seleção interna na sua empresa, e se abrir uma seleção externa, colocar isso também como realmente oportunidade e não apenas fechar as opções e não colocar como obstáculo e falar que apenas não há pessoas negras qualificadas. Sim, claro. E por isso, tá, nós estamos aqui. Chega de muito fala-fala, né? Vamos para a ação. Então, o Marcelo Toches tem um comitê de diversidade. Nós estamos trabalhando, tanto que isso aqui é o início de uma série de podcasts, e esse podcast especial, ele é para mostrar a maturidade do escritório. Nós temos aqui 3 profissionais negros, né, quase ali, né, a exceção da curva, né, que conseguiram chegar ao nível que já estão trabalhando muito. Mas por quê? Porque no Brasil tem sim empresas que são abertas à diversidade, que estão ali dispostas a dar uma chance, a qualificar, porque como a Gilene colocou, e a Gilene também, tá? Você não vai encontrar ali uma pessoa negra, um diamante lapidado, mas se você der para ele um acabamento, der uma qualificação, às vezes ele vai virar, cara, o melhor profissional que você tem. Você vai ter ali uma chance de você encontrar alguém, inclusive, que você vai trazer, né, da sua base. E isso é muito importante, porque eu vejo muito que, às vezes, o mercado procura fora, né, ali aquele super profissional, mas ele tem um cara que só falta um empurrãozinho, um curso, um livro. Vou dar até aqui um exemplo do MTA, né? Quando eu cheguei aqui, não tinha muita afinidade com o trabalhista. Cara, ganhei uns livros, só assim, vai ler, vai estudar. E aí você começa a ler, começa a aprender e você se qualifica para o mercado. Hoje em dia eu brinco com o pessoal, você meio que trabalha aí de olho fechado, porque você já tem intimidade com a lei, né? Meninas, minhas amigas, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês uma sugestão direta, se vocês quiserem, de políticas para implementação de fato de pessoas negras, tá? Mas para isso eu vou começar aqui com a minha, tá? A minha dica você que faz o recrutamento, você que já trabalha numa empresa, olhe para sua equipe. Veja se tem uma mulher, se tem um homem negro lá, vê se ele tem um curso, vê se ele está afim de subir de cargo, vê se ele, às vezes, está afim de fazer um curso, procura um curso para ele, indica para ele um livro de coração, fala assim, olha, tá aqui esse livro aqui, dá uma lida para você, porque esse comportamento é o que vai mudar o mundo, né? E as empresas, inclusive, e o mundo já está mudando, e quem não acordar vai ficar para trás. Uma opção aqui, né, uma sugestão que eu tenho foi até o que a Gislaine falou, das empresas elas abrirem vagas com a realidade, com os requisitos que se enquadrem à realidade daquelas pessoas. Você tentar abrir ali para pessoas que estudarem em universidades que não são as universidades de ponta, mas que têm um grande potencial, pessoas que não tenham inglês fluente, mas que estão ali preocupados, querendo aprender, e até você pode implementar políticas dentro da sua própria empresa, de curso de capacitação, curso de inglês para aqueles que não têm. Eu acho que isso é uma boa ideia e tenho certeza que as pessoas que tiverem essa chance, elas vão agarrar aí. Todas as forças, com né, certeza. Lutar para... Eu sugiro também, caso eu sei que ninguém nasce sabendo, a pessoa branca que tem esse privilégio de escolher esses profissionais e estar à frente dessa seleção,
pode procurar ajuda de profissionais negros, recrutadores negros, consultorias de recrutamento especializada apenas em contratar pessoas negras, que também pode ajudar eles a fazer esse papel e dar esse ponto inicial. Sim, isso aí, esse ponto, Juliana, é muito importante porque você vai ter alguém que tem ali aquela vivência, né? Alguém que está ali do outro lado do muro que vai saber para onde caminhar. Pessoal, esse foi o nosso MTA Cash. Esse, inclusive, né, é mais um da série, então fique ligado que vem mais coisa por aí. Muito obrigado pela atenção. E para encerrar, acho que não teria frase melhor do nosso querido Ulisses Guimarães, é caminhando que se abre os caminhos, né? Então, até a próxima e muito obrigado. Obrigado, Regiane. Obrigado, Gislene. E até. Obrigada. Gente, tchau, tchau.